Certo, nessa situação aí, então faz um teste de percepção. Tirei 11, mestre. Beleza, com esse 11 tu percebe alguns sussurros estranhos, parece ouvir alguma linguagem inapropriada e uns jargões de fantasia incompreensíveis. Mas pelo que tu consegue entender, esse podcast aqui não é pra menores de 18 anos. É mais uma manhã com o sol prestes a nascer na taverna, contos e canecos. Dessa vez, Derek estava lá cedo. Mas quem diabos que deve estar aí tão cedo? Ah, Johnny, é aquele molequinho, o Derek. E parece que ele está acompanhado. Ah, sim, o Derek. Ele está acompanhado de sua mãe? Bem que eu estava querendo falar com ela novamente. Não, quem dera. Ele parece estar acompanhado de um guarda da cidade. Ah, que pena. Mas mesmo assim, deixe eles entrar, Thorin. Vou atendê-los já. Derek entra a taverna dentro, onde um guarda da cidade se encontra em um péssimo estado. Johnny, eu achei esse guarda da cidade todo ferrado, jogado numa sarjeta. Eu acordei ele e trouxe ele aqui. Bom dia, Derek. Você fez bem. Nós conhecemos ele. É o guarda Albert. Aquele que apanhou da outra vez, você se lembra? É verdade, eu nem tinha percebido. Mas que cara mais azarado, hein? Quem diria, Albert? Apanhou de novo, né? O que aconteceu dessa vez? Bom dia, senhores. Aqui estou mais um dia. Obrigado por me receberem. Não seja por isso, meu amigo. Aqui está uma cerveja para te alegrar. Mesmo que ainda não estejamos abertos, você sabe como a banda toca. A cerveja não vai parar enquanto você tiver um bom conto para nós. É verdade, Johnny. E eu não consigo pensar em uma história melhor do que... seja lá o que aconteceu com você, Albert. Bom, tomei uma surra de novo, Johnny. Você não vai acreditar. Dessa vez foi um grupo de magos. Se não fosse o Derek aqui, eu ainda estaria desacordado no chão. Certo. Percival, por favor, preste atenção no que o bom homem tem a dizer. Eu vou ali pedir para a Cassandra preparar algo para ele comer. Claro, Johnny. Na volta me sirva uma também. Mas continue, Albert. Me conte, o que aconteceu exatamente? Então, né, Percival? Você sabe que eu já enfrentei todo tipo de mago, né? Afinal, eu sou um guerreiro bem antigo, meu chapa. Mas esses magos sempre foram chatos de se lutar contra, sabe? Ainda mais quando tem vários deles juntos. Mas esses magos, Percival, eles tinham uns truques novos. Bom, deixa eu te contar sobre eles. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Contos e Canecos. Eu sou o Ráfaga, tô aqui com meu amigo Gabriel. Eu sou o Gabriel. E cara, no episódio de hoje, como vocês puderam ver no título, vamos falar sobre magos, né, mano? É isso aí, né, cara? Dando sequência à nossa série aí de dar uma olhada em todas as classes revisadas, né? E é mago, cara. O contraponto do guerreiro, uma das classes iniciais lá de D&D. A gente já falou isso algumas vezes aqui, né? Mas realmente, desde a primeira edição lá de D&D já tinha o mago. E é isso aí, vamos falar aí, ver as mudanças que ele teve, né? As classes foram todas, como eu falei, revisadas em 2024 ali com o novo livro. E é isso aí, cara. Fechou, mano, né? É isso aí, então. Um mago, como a gente sabe, vai ser o cara especialista em magias, né, cara? Então, eu acho focado em magia, basicamente. Exatamente. Cara, um detalhe, né? É que justamente por isso, por ele ter a magia, você acaba tendo uma das classes mais difíceis de aprender, né? Porque, querendo ou não, todas as classes, se eu quiser dar uma lida nela, né? Eu vou ter que ler o que ela ganha na própria classe em si, né? E se for um guerreiro, vão ser só as habilidades do guerreiro. Se for um ladino, vão ser só as habilidades do ladino. Mas você vai ter as classes que vão ter a magia, né? Então a magia, ela é todo um sistema separado de regras que você tem que aprender.
E o mago é o que mais tem acesso a magias, né? Isso é, desde todas as edições, o mago, ele é uma pessoa que ele não nasce sabendo utilizar a magia, mas ele aprende. Ele, através do estudo, ele aprende a utilizar a magia, né? Então, cara, querendo ou não, o jogador também tem que aprender isso, né? Ele tem que ir atrás, ler as magias. E assim, ele tem a maior lista de magias, como eu falei, né? Então ele tem muita coisa pra ler, né? Então, minha recomendação, primeira vez que eu tô jogando, todo mundo quer jogar de mago, alguma coisa relacionada à magia. Talvez não seja o ideal, tá? Mas pegar bem a manha pode demorar um pouco, né? Em compreender tudo, tem bastante coisa pra ler, bastante material, pode ser que fique meio confuso, né? Realmente bastante coisa, tá? Mas o que talvez dá pra pensar, né, por esse lado, eu vou ler o que eu vou... Agora, todas as classes de D&D, você só escolhe a subclasse no nível 3, isso virou um padrão. Antigamente, o mago pegava a subclasse no nível 2. Então, tu pode começar a jogar de mago e ler só o que o mago nível 1 ganha. E depois, quando o mago chegar no nível 2, tu vai atrás, né? Então, daí talvez eu vou ler só as magias nível 1. Mas só as magias nível 1 já é bastante coisa, tá entendendo? Então, para um jogador completamente iniciante, talvez seja um pouquinho, bastante, como é que eu vou te falar, tarefa, né? O cara vai ter uma tarefinha ali pra ler os bagulho. Mas dá pra fazer, cara. Talvez você vai aprendendo assim em partes, né? Em módulos. Agora eu liberei o nível 2 de magias. Vou ler todas as magias nível 2. Sei lá, fica a critério de cada jogador, né? É uma classe bem divertida, cara. Historicamente, né, ela sempre vai ter acesso do início do jogo a bastante coisa legal e no final do jogo bastante coisa legal também, porque, querendo ou não, conforme o jogo vai progredindo, a magia vai se tornando algo mais comum, né? Então o mago, ele já tá um passo à frente nisso, né? Então ele já vai ter acesso talvez a magias bem poderosas no final, sem falar que itens mágicos e tudo mais, né? E o jogo tende a ficar mais mágico, né? Viagem entre planos, tudo mais, né? Então o mago também vai ser o cara que vai estar na frente disso tudo aí, né? A primeira coisa, antes da gente falar do mago, né? A gente tem que falar da magia em geral, né? Tu vai reparar, né? Que ela é dividida em vários círculos de magia, né? Então você vai ter as magias de círculo primeiro, as magias de círculo segundo, círculo terceiro, e isso segue até o círculo 9. Tá? O máximo, maior círculo de magias que você vai ter é o 9º. Existem superiores, mas as pessoas não têm acesso. São magias bloqueadas, tá? Mas entraria mais no domínio de deuses daí, digamos assim? Magias acima do 9º círculo? Então, exatamente. Talvez um deus, talvez tenha um acesso, mas antigamente os mortais tinham acesso. Isso em D&D clássico padrão, né? Porém, o que acontece? Devido a um deus foi morto, absorvido por um mortal, e daí eles travaram esses círculos para os mortais não chegarem nos poderes absurdos e poderem talvez repetir isso de novo, entendeu? Entendi. Então, o que acontece? É como se as magias tivessem sido, além de dificultadas o acesso, as pessoas não conseguem mais aprender elas. Tipo assim, eu tenho uma magia lá, eu tento aprender, ela meio que é barrada na minha mente, entendeu? É meio que se fosse uma trava de segurança mesmo, como se isso fosse meio proibido mesmo. E na verdade foi o que aconteceu, né? Mistra, a deusa da magia, ela proíbe as pessoas de aprenderem a utilizar esses círculos superiores. Entendi. É uma forma de proteção por eles mesmos também, basicamente. E uma coisa interessante de se falar, é meio óbvio isso, né? Mas os círculos, conforme você vai subindo, o círculo segundo, o círculo terceiro, quarto, né? Eles vão ficando magias mais poderosas, né? Então você tem alguns círculos aí icônicos, que você libera o Fireball, por exemplo, né? Então você vai tendo... você vai liberando magias mais poderosas conforme você segue, até o 9º círculo, que é a magia mais poderosa, que o livro até descreve como sendo a mais poderosa, né? Seria o desejo. Você poderia fazer um wish, né, um desejo, e daí poder estar alterando a realidade em si, né? No meu mundo, cara, eu restringo a magia também ao nível 9, porque é o que a gente tem de jogo hoje, né? A gente tem as classes feitas que te dão acesso máximo ao nível 9, né? Mas eu tenho escrito que cada círculo de magia até o círculo 20 faz. Então, caralho, eu evoluí bastante, né? Eu gosto de brincar com essas questões, mas já não tá jogando D&D, tá? Tu já saiu do D&D ali no círculo 11 e já não é mais D&D. Entendeu? Sim. Tu já tá jogando outra coisa. Completamente jogo, né? Não, porque já é níveis de poderes absurdos, né? O círculo 9, você já tem uma alteração da realidade com o desejo ali, é um pouco perigosa até, digamos assim. O que eu gosto de pensar? E destruição a níveis altos, por exemplo, uma cidade poderia já ser destruída com um círculo de magia a nível 9, com a chuva de meteoros, né? Que é uma magia que tem, né?
Aham. Então, o círculo 10 já seria uma questão muito mais... por exemplo, uma parte inteira de um continente poderia ser devastado. O círculo 11, talvez já o continente inteiro. E círculo 12 já tá uma situação planetária, entendeu? E daí você já tá jogando com criaturas, por exemplo, planares já, né? Deuses, talvez, né? Outras criaturas muito mais poderosas. E daí eu Sim. comecei a viajar. Eu fui além de universos, multiversos, né? E daí fui além, né? Uma brincadeirinha que eu fiz, né? Que no círculo 20, o círculo 19 de magia, ele seria um círculo de magia que tenta te destruir pra tu não acessar o círculo 20. E quando tu acessaria o círculo 20, né? A graça seria que tu poderia controlar, tipo... Eu até fiz uma brincadeira com I Became Magic, né? The Destroyer of Worlds, tá ligado? Tipo, você se tornaria a própria magia, poderia influenciar a magia, né? E ter grande poder sobre a realidade de todo o D&D, entre aspas, né? Claro Sim. que é algo que, né? Teria que ser jogado ali, tu nem tá jogando mais D&D, como eu falei, né? Sim, exato. É um nível já muito mais absurdo. Mas é interessante comentar, né, sobre ele rapidinho, né? E daí o que acontece, né, cara? Você até consegue no D&D clássico hoje, atual, né, o D&D que a gente joga hoje, fazer uma magia de nível 10, tá? Porém, como é que funcionaria? Seriam vários conjuradores de nível máximo, né, podendo castar magias de nível 9, fazendo um ritual. Então, a junção de poder de todos esses conjuradores fazendo desse ritual, né, vai ocasionar uma magia de nível 10. Mas ela é muito demorada, pode demorar até um dia inteiro pra ser conjurada, entendeu? Nossa, é um ritualzão longo mesmo, tá ligado? E ela tem um potencial de dar bem errado, né? Ser facilmente interrompida, então é algo bem realmente complexo de ser feito, tá? Então não é um processo simplesinho de fazer, tipo, é demorado e ainda assim pode dar BO sem ser interrompido. Tipo, a magia por si só pode dar ruim, no caso. Isso, vamos dizer que... Como é que eu faria, né? Eu ia fazer o ritual mesmo, descrever, e teriam que ser feitas coisas nesse ritual. E se essas coisas não fossem feitas com sucesso, né? Talvez uma rolagem de dado, alguma coisa assim. Talvez se você falha nisso, um mago falha, talvez o ritual é atrasado em 1 hora. E daí se eles têm repetidas falhas, talvez essa magia seja cancelada, né? Entendi. Então, um exemplo só de magia antigamente que existia, né? Existia uma magia que o cara lançava em uma região assim de, sei lá, 5 milhas ao redor dele, tudo morria. E quem morresse tomava um dano, né? Que matava a vida, entre aspas. E todo mundo que morresse, plantas e animais e pessoas, eram absorvidas as forças vitais para essa criatura que usou a magia, aumentando a vida dela, entendeu? Caralho. Então esse é o tipo de negócio que tá rolando no nível 10, nível 11 ali em diante, né? Pô, fica até muito mais apelão também, né, cara? Tipo, as magias em si e tudo mais. Mas, enfim, a gente não vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre mago. Sim. Mas o que acontece, né? Só para dar um pouquinho desse contexto da magia, né? Então, às vezes, também você fazendo um ritual desses ali, você vai ter zonas. Vamos supor que eu fiz um ritual desse fracassou. Talvez isso ia ocasionar uma zona de magia morta, que nada naquela região consegue lançar magia, né? Porque como é que o mago faz a utilização da magia? Através da trama, que a gente chama, né? Ele manipula a trama para poder fazer o lançamento de uma magia. Alterar uma propriedade do ar, transformar ele em fogo para lançar uma fireball. Então é meio que isso que ele está fazendo quando ele lança uma magia. Então se uma zona, numa região, foi extremamente abusada a magia nela, né? Então o pessoal tentou lançar uma magia nível 10 ou fez vários experimentos arcanos, enfim, que deram errados, enfim. Isso poderia estar ocasionando uma zona de magia selvagem, em que a magia não funciona como deveria, né? Ou então até mesmo uma zona de magia morta, que a magia não funciona de forma nenhuma. Então, como se tivesse esgotado tudo já a magia daquele local e esquece agora. Porque a trama é como se ela fosse o que o pessoal gosta de descrever, como se fosse uma tapeçaria, assim, né? Que a pessoa foi lá e como se ela tivesse abusado da magia, seria, por exemplo, queimado um pedaço dessa tapeçaria. Então ela funciona normalmente tudo ao redor, mas naquela pequena região não, né? Então o mago se tornaria alguém inútil nessa região. Uma criatura também mágica, né? Por exemplo, um beholder que voa naturalmente, né? Nessa região talvez não conseguiria voar. Então, habilidades dessa maneira, habilidades arcanas também não teriam ali suas limitações, né? Parariam de funcionar. Mas o que eu ia falar, tá? Ainda sobre essa restrição que é imposta magicamente sobre os mortais, né? Você tem uma restrição que recai sobre todos os usuários de magia. E qual que é, tá?
principalmente nos magos, né? O mago, ele pode conhecer todas as magias, tá? Então vamos supor que o livro inteiro, você foi atrás das magias e anotou elas no seu grimório. Isso é possível, tá? Então o mago consegue conhecer todas as magias. Ele lê lá sobre Fireball, e daí ele escreve sobre Fireball no seu livro, e ele consegue estar, eventualmente, preparando essa Fireball para ser lançada. Então, como que acontece? Eu posso ter todas as magias preparadas, mas o mago ele só vai ter, conhecidas, mas ele só vai ter magias preparadas de acordo com o seu nível, tá? Então, vamos supor que eu sei todas as magias que existem, mas eu só posso lançar, sendo um mago nível 20 preparadas, eu posso ter 25, entendeu? Por quê, tá? Isso também é uma restrição imposta sobre as mentes dos mortais, tá? Dos próprios deuses e Mistra, nesse caso, né? Porque... Tá, então só tirar uma dúvida. Então, tipo... Claro. Vamos supor, eu tenho 400 magias ali que eu conheço, mas 25 preparadas, certo? Isso, exatamente. Você só conhece... que, tipo, eu vou preparar elas num descanso longo, digamos assim. Eu poderia mudar elas, essas que estão preparadas? Isso, normalmente, pra outras, né? Que eu conheço? Normalmente vai ser... como se o mago, digamos assim, ele estuda uma magia. Isso é até um resquício do sistema venciano de magia, né? Que você poderia, se eu não me engano, ter 4 magias preparadas na cabeça. E daí quando eu tento aprender uma nova, ela é apagada. É como se eu esquecesse uma, entendeu? Porque eu cheguei no limite da minha mente. Entendi. Sempre fiquei em dúvida em relação a isso, tá ligado? Como é que eu vou saber mais magia, mas não vou conseguir lançar elas, tá ligado? Mas agora faz sentido. Aí esse negócio de 25 magias, ele é, digamos, por padrão, né? Então são 25 magias a minha escolha. Mas a gente vai até ver que o mago, ele consegue ter mais que isso, né? Porque ele ainda vai ter, eu sou um mago abjurador, então eu ganho tais magias a mais, tantas magias a mais, entendeu? Então você acaba aprendendo de habilidades da classe, né? E talvez um item mágico que te ajude nisso, alguma coisa assim do gênero, né? Mas você sempre tem esse limite, né? Uhum. Então é interessante a gente falar sobre isso, né? Antes de falar sobre o mago, para dar até um contexto para quem talvez não conheça nada, né, a respeito. Mas vamos falar de mago agora, né? Mago. O que acontece, tá? O mago, como a gente já falou, ele é uma pessoa que estudou a magia, foi lá através de conhecimento mesmo, para fazer tal símbolo aqui significa que tal coisa arcana vai acontecer, entendeu? Então ele meio que estuda os símbolos, ele estuda a teoria da magia, de como manipular a trama, em um colégio mesmo. Então é como se ele tivesse ido em uma escola de magia, ou talvez alguém se ajudou ele, ensinou ele, mas é um conhecimento adquirido. Que o foco dele em estudar é a magia, basicamente. É como se fosse realmente um cientista mágico, né? Então ele aprende ali, estuda a magia. Então, quais são as escolas de magia que existem, né? Você vai ter, se eu não me engano, são 8 escolas de magia padrão no livro, tá? Necromancia, ilusão, abjuração, evocação, divinação, né? Divination seria, né? Eu chamo de divinação, mas acho que na tradução é adivinho. Você vai ter daí conjuração, transmutação, vai ter, enfim, diversas, né? E agora, né? Eles estão brincando também um pouco com essa questão do tempo, como se o tempo fosse uma das escolas de magia, a manipulação do tempo. Então, cronorgia, graviturgia, e eu ainda vou além, eu ainda crio hemomancia e soumancia, que seria tipo a da alma, né? Então, eu ainda crio algumas a mais aí, né? Que, inclusive, hemomancia é de sangue? Isso, magia sanguínea, né? Então, inclusive, eu tenho até um livro que eu criei 100 magias novas, né? É todo em inglês, né? Mas se alguém quiser pesquisar, se chama... Secret Spells, e ele tem 100 magias novas, e muitas delas são focadas nessas 3 escolas novas, né? Que é graviturgia, hemomancia e cronorgia, que é do tempo, né? Mas enfim, então o mago, ele é alguém que estudou essas magias, né? Essa magia teórica, e ele, através desse próprio conhecimento, desbloqueou a magia, né? Mas ele tá restrito a apenas uma dessas escolas, o mago? Não, ele aprende a magia em geral, mas existem focos de magia, né? No livro original de 2014, você tinha, se eu não me engano, as 8 escolas principais já nesse livro. Então o mago era uma das classes que mais tinha subclasses. Ele tinha todas essas opções, que eu comentei ali, ilusionista, evocação, abjuração, né? Ele tinha todas essas opções. E daí o que acontece? Agora, por padrão, todas as classes do livro novo têm 4 subclasses feitas, tá? Então, ele só no livro novo revisado, a gente só tem 4 subclasses. Essas subclasses, tá? São abjurador, evocador. O abjurador, né? É uma escola focada em proteção, tá?
Evocação é uma escola focada em dano, provavelmente causar dano, enfim, né? Uhum. Daí o que você vai ter? O divinista, né, que seria tipo o adivinho que eles traduziram, né, no livro original, mas ele ia ser meio que focando em saber as coisas, tipo assim, fazer um ritual pra ter um presságio divino, alguma coisa assim, né? Uhum. E daí a última classe que a gente tem feita é o ilusionista, que foi a que mais teve rework, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre elas ali em seguida, né? Mas inicialmente, né? O que acontece quando eu pego um mago, né? Eu vou preparar um mago, criar um mago. A habilidade principal do mago é a inteligência, tá? Então isso vai influenciar por exemplo, se eu vou lançar uma magia pra eu acertar, eu vou rolar um dado e vou somar essa minha inteligência nesse dado pra ver se eu acertei ou não, né? Então eu vou ter essa forma de atacar uma criatura, e a minha inteligência vai influenciar nisso, tá? Antigamente a inteligência ditava quantas magias eu conseguia aprender. Então hoje em dia não é mais, é pelo nível do mago. Você começa com 4 e termina com 25. Mas pelo que eu tava fazendo as contas, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Você vai ter mais ou menos a mesma coisa do livro antigo. Vai ficar basicamente sempre ali a mesma situação. Mas sair um pouquinho do foco dessa inteligência, né? E daí, outra coisa que a inteligência vai ocasionar, né? É quando eu lançar uma magia que impõe um efeito em alguém, ele tem que resistir. E para ele resistir esse efeito, ele faz um teste contra a minha DC, minha classe de dificuldade, né? Então, o que acontece? Isso vai influenciar na minha inteligência. Então, se a minha inteligência é maior, é mais difícil dele evitar um efeito mágico que eu vou tentar impor sobre ele, né? Por exemplo... Então, tipo, a tua inteligência vai afetar o teu DC, no caso. Que daí pra ele passar é mais alto. A dificuldade pra eles... por exemplo, vamos supor que eu tô tentando enfeitiçar ele pra ele virar meu amigo temporário, né? Então ele vai ter que fazer um teste de acordo com o meu DC. E esse DC vai ser descrito uma conta matemática, né? Que um dos modificadores é a minha inteligência. Então quanto maior a minha inteligência, mais difícil pra ele passar, né? Uhum. Então é sempre importante o mago ter a inteligência alta, tá? O dado de vida, né, o hit die dele, né, é D6, ou seja, começando o nível 1, ele ganha um D6 mais o modificador de constituição dele de pontos de vida. Porém, níveis futuros ele rola esse dado, né? Então ele rola o D6 e o que cair é um dado. Então ele é uma das classes mais baixas de vida, tá? Ele costumava ser um D4, mas se eu não me engano já desde a terceira edição ou com certeza da quarta, tá? Ele já começa com o D6, então ele teve um buffzinho, mas ainda assim é uma das classes mais fraquinhas, assim, na vida, né? Uhum. Ele D6, hoje em dia, depois do rework, é o menor dado que você pode ter pra vida. É o menor. Antigamente costumava ser o D4, né? Aí, o que você vai ter é um teste de benefício que você vai ter ainda além, pegando um mago, né? Teste de salvaguarda em inteligência, que é a habilidade principal dele, né? E sabedoria. Então, essas questões mentais, né? O foco dele é essa parte da inteligência mesmo, né? Você vai ter proficiência, você pode escolher, na verdade, 2, né? Nas habilidades entre arcanismo, história, intuição, investigação, medicina, natureza ou religião. Todas coisas relacionadas a estudo, né? Ou seja... história, arcanismo, né? Coisas que você meio que aprende mentalmente mesmo, né? Religião, enfim, né? Coisas que vai influenciar a tua inteligência, né? O mago, ele não tem proficiência com armas, ou seja, apenas com armas simples. Se eu não me engano, seria adagas, armas realmente simples, né? Então, vamos supor que como que funciona, né? Se um guerreiro for fazer um ataque, ele vai rolar o dado, vai somar a proficiência dele, mais a força. O mago, ele vai só rolar o dado, a força dele já vai ser baixa, e se ele for dar uma espadada em alguém, ele não vai ter bônus de proficiência. Então vai ser muito mais difícil um mago acertar com uma arma do que um guerreiro, né? Porque ele não é treinado nisso, né? Faz sentido. E ele... Cara, Pode falar. Uma dúvida sobre a questão das armas do mago, tipo... cajado, varinha, essas coisas... tem pra mago? Ele seria arma simples? Como é que funciona essa questão? Então, o cajado, ele se eu não me engano, sim, uma arma simples, tá? Só que, tipo assim, é um cajado que só vai bater. Literalmente só bater com o cajado, né? Mas uma varinha já seria uma arma mágica.
Aí você já não teria... inclusive, muitos magos usam até a varinha como foco arcano, né? E um cajado poderia ser também. Então já seriam coisas que você poderia utilizar. Normalmente as varinhas elas são itens mágicos, que elas podem ser o seu foco arcano, que a gente vai até falar sobre isso, tá? Mas o que é? Você pode lançar uma magia com ela. Talvez ela, em vez de eu lançar uma Fireball gastando meu slot de magia, meu feitiço, minha capacidade de feitiço que eu tenho diária, né? Eu consigo só usar uma carga dessa varinha. Então a varinha às vezes pode lançar 2 Fireball no dia. Entendi, mas ela tipo, é uma carga a mais ou ela já é tipo um feitiço imbuído nela, tipo uma magia Fireball dela? Ou eu posso usar tipo, é só um slot extra que me dá? Normalmente, tem 2 maneiras, né? Você tem itens que eles recuperam com a passagem do dia. Então todo amanhecer, toda noite, todo meio-dia vai recuperar uma carga. Então, aí vamos supor, consigo lançar mísseis mágicos com essa varinha e bola de fogo. Então, mísseis mágicos gastam uma carga. Bola de fogo gasta 2, um exemplo que eu tô dando. Mas daí eu tenho 5 cargas totais. Então, eu posso lançar 5 mísseis mágicos ou 2 Fireball e um míssel mágico, entendeu? Isso aqui, então, aí tem 2 formas que esse item recarrega. Diariamente, né? Ou ele recarrega você colocando a magia lá. Então eu gasto minha magia hoje, né? Por exemplo, terminou o dia, eu não gastei todas as minhas magias. Eu boto uma carga de magia nela. Daí ela carrega, entre aspas. E daí conforme reseta todo dia, restabelece, né? Todo dia essa minha capacidade mágica, o que já está na varinha se torna um extra, né? Pro dia seguinte. Entendi, interessante. Então você tem normalmente esses 2 tipos de itens, né? E daí sim, isso daí não impactaria no mago utilizar, tá? Massa, show. E além disso, tá? Você tem proficiências com armaduras, né? Por exemplo, um guerreiro pode usar todas as armaduras, por exemplo, né? Porém o mago nenhuma. Então, se utilizar uma armadura, ela vai até te causar prejuízos, né? Por exemplo, talvez um prejuízo na movimentação, ou ela não vai te dar benefício nenhum, entendeu? Inclusive, né? Ela não deixaria o mago lançar as magias, tá? Ela impediria ele de lançar magias. Então, você tem, sim, armaduras mágicas, e essas armaduras mágicas são feitas por magos, para magos, que elas permitem você aumentar a sua armadura magicamente. Porém, são itens alto nível, e itens caríssimos, né? Ou vão ser coisas né? incomuns, exatamente. Então, aí vamos supor que você tem um mago lá que possui uma armadura dessa. Aí talvez a armadura desse mago vai ser 15. Normalmente, cara, a armadura do mago é 11, tá? 11. Ou seja, só rolar o dado, tu tens praticamente 50% de chance de acertar. Até mais, por causa dos bônus e tudo mais, né? Então ele é feito pra tomar uma porrada. Ele vai tomar a porrada, não tem jeito. Porque ele não tem que estar na linha de frente, no caso, né? O personagem pra estar mais longe e dando porrada, né? Não se ele já tá tomando a porrada, já tá errado, entendeu? Já deveria ter alguém já tancando pra ele, né? Mas tá certo, vai acontecer. O mago às vezes vai tomar a porrada e não tem jeito. Mas ele vai apanhar, não tem, é muito difícil o mago... Aí ele tem, né? Claro, seus feitiços, por exemplo, shield, né? O escudo, que impede ele tomar uma porrada. Mas daí vão ser subterfúgios que ele vai ter, né? Mas inicialmente a armadura dele é baixa, tá? E daí, ele é quase um Glass Cannon, né? Que tipo, dá muito dano, mas defesa é papel, né? Não, ele é literalmente um Glass Cannon, né? Ele e o feiticeiro são os Glass Cannons de D&D, né? Aí tem um porém, né? Você pode ter as especificações dos magos. Por exemplo, o mago abjurador. A abjuração, como eu já comentei, é a escola focada em proteção. Então, o mago abjurador, a gente vai ver depois ali, que é o primeiro que a gente vai ver, inclusive, mas ele tem coisinhas que vão dar uma sobrevida a ele a mais, né? Então, vão ter... Ele sempre tem uma coisinha que você pode fazer outra, né? E daí itens mágicos também, como a gente já comentou, né? Mas eu criei um mago... vi ali o que o mago ganha, que são essas coisas que a gente falou, né? Mas daí o que acontece? Nível 1, você vai ganhar o seu foco arcano, tá? Que o que é um foco arcano, primeiramente, né? Acredito que tu não deve saber o que é, né? Cara, mais ou menos, mas sempre tive meio que uma dúvida, tá ligado? O que acontece, tá? As magias, é interessante a gente até comentar rapidinho, existem 3 componentes, né? Verbal, que eu vou ter que pronunciar algo para essa magia acontecer, uma fala mesmo, por exemplo, uma palavra mágica, alguma coisa. Vai ter o componente somático, que vai ser movimentação do meu braço, das minhas mãos, fazendo um símbolo arcano, desenhando no ar, alguma coisa assim. E vai ter o componente material. O material é, por exemplo, assim, Fireball, ela precisa de um componente material que é guano, que é cocô de morcego, né?
Então eu tenho que ter isso dali pra lançar. Por que que muitos magos, e inclusive isso é uma parte muito negligenciada até por mestres, jogadores no D&D, não utilizam esse componente? Porque se torna trivial, porque o mago tem o componente o foco arcano. O que que é um foco arcano? Ele é literalmente, ele permite com que eu não utilize os componentes materiais, a não ser que seja algo muito caro. Por exemplo, uma coroa encrustada de pedras preciosas de 1000 peças de ouro. Isso não vai cobrir, o teu foco arcano não vai cobrir, tu vai ter que ter esse item. Mas o cocôzinho de morcego, que é valor irrisório e facilmente acesso, digamos assim, né? Isso aí ele cobre. Então, quando eu vou lançar um Fireball, eu não preciso ter esse componente material. Mas se o mago não tem o foco arcano, ele não consegue fazer isso. Então, o que é um foco arcano? Ele precisa dos componentes, então, basicamente. Exatamente. Se não tiver um foco arcano... Entendi. Então, ele teria que ter o cocôzinho de morcego. E daí vão ter componentes materiais que são consumidos, né? Essas magias que consomem o componente material, o foco arcano não cobre. Então... então, tipo, é porque ele não é consumido. Ele só substitui o item que existe ali, basicamente. Isso, E daí são, normalmente, esses componentes materiais mais baratos, tá? Normalmente você vai ter, por exemplo, um diamante que vale 150 peças de ouro. Normalmente, os mestres vão falar, não, esse item você vai precisar, teu foco arcano não cobre. Então, você teria que ter daí o componentezinho. Mas vão ser casos mais específicos, né? Quando vai ser assim, um pedacinho de couro seco. Mano, o mestre vai falar, não, teu foco arcano faz isso aí, tá ligado? Sim, e o que é o foco arcano, tá? Pode ser uma pedra, um colar, um anel... Pode ser qualquer o que for. Coisa. E o mago, ele ganha um foco arcano por padrão, tá? Ele vai ganhar isso. E ele também ganha um foco arcano, que é o grimório dele. Então, ele tem 2 focos arcanos. Eu entrei na taverna, meu foco arcano foi tirado de mim, porque na taverna não se pode utilizar isso. Mas talvez o mago tenha um anel, alguma coisinha que ainda permite ele fazer isso. Um foco arcano também pode ser uma varinha, um item mágico que ele tem, né? Então, normalmente vai estar especificado, né? Necessariamente ser o item mágico. Tipo, se um anel normal dele for um foco arcano, pra ele tá de boa. Ou tem normalmente... uma ligação com magia. Normalmente ele tem que ser um item que permita ser um foco arcano, né? Então Por que o mago tem qualquer coisa? Porque você tem o direito a isso, né? Tua classe te dá. Então eu quero que o meu foco arcano seja um colar que eu vou estar sempre usando. Demorou. Fechou. Aí tu pode lançar as magias sem componente material por ele. Porém, né? Você vai ter o seu grimório também. Normalmente você já vai estar com o grimório ali, porque você vai estudar as magias todo dia. Então você já puxa o grimório ali e já usa ele como foco arcano. Mas é só interessante saber, porque normalmente o pessoal até negligencia isso, né? E o grimório do mago, né? Ele até fala que ele serve como foco arcano. E também ele tem a aparência que o mago quiser. Então se o mago quer que ele seja uma cápua negra que emita uma fumaça quando ele abre, faz não sei o que, ele pode dar o foco que ele quiser, né? Porque ele é um mago da necromancia, ele quer dar esse detalhe. Então ele deixa o mago brincar com isso, né? E deixa também, é interessante o mago saber, né? Legal. Um detalhe que aconteceu, tá? Nessa nova revisão de D&D, o teu grimório, que é um dos teus focos arcanos, agora ele só pode ser lido por você e se uma criatura lançar a magia identificar nele, identificação. Então, ele a princípio, não pode mais ser lido por qualquer um, o que é algo bem interessante também ali que teve essa pequena mudança, tá? Meio que uma criptografia quase. Isso, entre aspas, né? Porque é facilmente acessado com a magia identificar, que é uma magia a nível bem baixo, né? Mas já é uma coisinha a mais para um mundano não pegar, né? Sim. Interessante. Então, o que acontece, ó? Só falando o que o mago nível 1 ainda vai ganhar, né? Nível 1 de mago. Ele ganha 6 feitiços da lista de mago, que nesse momento vão ser feitiços de nível 1, tá? E ele ganha isso já anotado no grimório, tá? Quando ele subir de nível, ele ganha mais 2 feitiços, tá? Então, e além disso, ele começa com ele ganha já anotado no caderno, tá? Então, ele não precisa ficar com isso gravado na cabeça. Então, além disso, ele também tem 3 truques. E a outra mudança que teve, agora no D&D novo também, é que antigamente eu pegava um truque, o truque é uma magia de nível 0 que eu posso usar quantas vezes eu quiser. Porém, o que acontece? Agora ele pode trocar o truque. Então vamos supor que no nível 1 eu peguei o truque de luz. Pô, mas nossa campanha é na cidade, a gente dificilmente tá em caverna, esse truque aqui eu não quero. Antigamente o mago tava com esse truque pro resto da vida. Sim. Agora, ele literalmente pode trocar. Então ele troca, faz um descanso curto e consegue estar trocando os truques. Então traz uma... E o mago, ele é o que mais tem acesso a truques, tá? Então ele vai... versátil, né?
Isso, ele vai ter essa versatilidade mesmo, que é justamente o que ele é, né? A classe Glass Cannon vai dar dano, vai ter bastante utilidade e vai poder se adaptar legal. Então achei uma mudança bem interessante aí, essas 2 mudançazinhas que teve aí, foram bem legaisinhas aí, e já no nível 1 você tem, né? Outra coisa que agora eles fizeram é que o mago, né? Existem magias que elas têm uma tag chamada ritual, um componente chamado ritual. O que é isso, tá? O mago já tinha acesso a isso e toda classe tem acesso a isso. Classes mágicas, né? Porém, agora virou uma característica de classe. Era uma coisa escondida dentro das regras de magia. Agora, lá na classe, de todas as classes, está sendo descrito assim, adepto de ritual. Ou seja, chega nesse nível, você pode fazer rituais. O que é um ritual, tá? Uma magia que é um ritual, ela pode ser conjurada sem gastar um espaço de magia, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma magia ritual de nível 1. Eu posso gastar um slot de magia de nível 1, um espaço de magia de nível 1, para castar essa magia imediatamente. Ela já sai, já acontece. Porém, se eu gastar 10 minutos, eu consigo lançar essa magia como um ritual sem gastar espaço de magia. Então agora isso está descrito na classe de mago como uma habilidade de nível 1, tá? Entendi. Então é uma mudancinha legal. Para magias que são rituais, né? Uhum. Tá, essa magia obrigatoriamente tem que ter a tag ritual marcada, tá? Interessante. Então o mago, ele já ganha nível 1. Habilidade de lançar feitiço, essa questão do grimório e tudo mais. É adepto de ritual. E a habilidade de mago de nível 1 é a recuperação arcana. Você pode recuperar parte da sua energia mágica estudando seu grimório. Quando você termina um descanso curto, ou seja, uma vez por dia há um descanso curto, você pode escolher espaço de magias gastos para recuperar. Esses espaços podem ser de um nível combinado igual a metade do seu nível de mago, arredondado para cima. Então eu sou um mago nível 3, metade de 3, 1,5, arredondado para cima, 2. Então no nível 2 eu já consigo nível 3, desculpa. Já consigo estar recuperando 2 níveis de magia de nível 1, por exemplo, ou uma magia de nível 2. Então você consegue estar recuperando em um descanso curto, tá? Tem apenas uma restrição, né? Que depois essa magia não pode ser acima de nível 6, tá? Então só magias de nível 5 para baixo. De nível 6 para baixo, né? Não pode ser de nível 6, tá? Então tem que ser de nível 5 para baixo, perdão, eu que falei errado. E daí o que acontece? Depois de usar isso uma vez, eu só posso usar em um descanso longo de novo. Então eu não posso fazer um agora, um depois, um depois. É uma vez, e se eu já só tenho, vamos supor que eu gastei 3 magias de nível 1, mas eu posso recuperar 4 espaços de magia. Você só vai poder recuperar os 3 de magia de nível 1 e deu. Então isso é um mago nível 1 ainda, tá? Pois e, tipo, isso deixa uma habilidade bem forte, na verdade, ajuda bastante, cara. Pra ele trazer um pouco de... Porque o que acontece? Nos níveis mais baixos, o mago ele tem poucos espaços de magia, né? Então gastou já o espaço de magia, já meio que ele tá morto, entendeu? Ele já não tem mais o que fazer. Aí vai ter o truque e tudo mais, porém ele já consegue ter esse comebackzinho, né? Descanso longo ele recupera tudo. Descanso longo ele recupera tudo. Então às vezes eu vou fazer um descanso curto, já recupera um espaçozinho de magia ali, um pouquinho ali, né? E antes da gente falar das subclasses, que é no nível 3, né? Vamos só ver rapidinho o que ele tem no nível 2. Que eu achei até que o livro fez um serviço mal feito. Ele ganha a habilidade que eu chamei de erudito, mas seria scholar, né? Enquanto estudava magia, você também se especializou em outro campo de estudo. Escolheu uma das seguintes perícias na quais você tem a proficiência, que são as que você escolheu lá no início, né? Arcanismo, história, investigação, medicina, natureza ou religião. E você tem especialização nessa perícia escolhida. O livro acaba aí, né? Então o que acontece? O que é especialização na perícia escolhida? Isso é uma habilidade de rogue, e essa habilidade ela dobra a tua proficiência, que no nível 1 é 3, né? Se eu não me engano, ou 2 ou 3, agora não me recordo. Então o que acontece? Vamos supor que seja 2. Eu peguei no nível 2 essa perícia, especializei em arcanismo. Eu ia ter minha inteligência somada num dado de D20 e mais a minha proficiência. Então seriam esses 3, né? O dado, a inteligência e a proficiência. Se eu me especializar em arcanismo, a minha proficiência é dobrada. Então, vamos supor que fosse 2 minha proficiência. Vai ser 4. Então, conforme vai subindo o nível, sua proficiência também sobe junto. Então, basicamente, é uma coisa que você vai sempre suceder, né? E o Rogue, ele tinha no início especialização em 2 coisas, né? Então ele tinha essa... Eu não sei como é que tá hoje na 5ª edição, a gente vai chegar no episódio de Rogue, a gente vai ver, né? Mas na nova
versão, né? Porém, ele agora, o mago também tem isso. Ele tem essa habilidade em nível 2, que vai estar dobrando a proficiência, que vai ser alguma coisinha legal ali pra ele, né? Normalmente já é algo que ele já vai ser bom, né? Com a arcanismo, história, enfim, né? Que já é relacionado à inteligência. Mas é isso aí, cara. Agora a gente vai poder falar um pouquinho das subclasses, né? Mas eu acho que antes a gente vai fazer um descanso curto, né? Exato, vamos fazer um descanso curto e logo estamos de volta. Eles conversaram um pouco sobre magia e arcanismo. E enquanto o papo progredia, os clientes começaram a chegar no estabelecimento. Eu não sabia que magos faziam tudo isso. Acho que eu vou querer ser um mago quando eu crescer. O problema desses magos, Derek, é que eles passam tanto tempo estudando que eles ficam fracos, que nem uma mulher. Isso é verdade, daqui a pouco vai estar lavando louça. O problema é que tinham 4 deles e só um de mim. A verdade é que distraímos um pouco e fugimos do assunto, Albert. Paramos no momento em que você estava atacando o terceiro mago. Ele já estava parecendo bem abatido. Sim, como eu disse, o problema maior é que eu estava sozinho contra eles. E afinal de contas, posso atacar apenas um de cada vez, né? Eu estava atacando ele. É algum mago ilusionista, cheio de truques novos, algo do tipo. Você sabe qual magos são. Eu acho que eu estava prestes a derrubar ele quando um amigo dele parece que me jogou uma praga. Ele virou pra mim e falou algo do tipo: eu sei que você vai errar esse ataque, corra agora. Já vi isso antes mesmo de acontecer. Eu não acredito em macumba, não. Bom, até que o Thorin tem um ponto. Entre ele falar isso e realmente acontecer, são coisas completamente diferentes. O pior, Johnny, é que ele realmente estava certo. Eu realmente errei. Não sei o que foi que aconteceu, mas quando ele falou isso, pouco antes do meu ataque, minha visão pareceu ficar turva. Era como se eu estivesse predestinado a errar. Pelo que você está falando, parece que estava lutando contra um adivinho, um ilusionista, um abjurador e um mago misterioso. Eu ainda não acredito nessa macumba aí não, mas 4 contra 1 é muita saca. A conversa é interrompida mais uma vez pelo anúncio diário da Guilda Mágica. Atenção, aventureiros e amantes de histórias de plantão. Aqui quem fala é o seu anfitrião favorito, o Mestre Mágico, diretamente da Vox Limeria Arcana, sua estação de transmissão mágica preferida, sempre trazendo as notícias mais quentes da nossa capital. Hoje eu tenho um anúncio especial vindo diretamente da taverna Contos e Canecos. Após um breve período de descanso, nosso querido ponto de encontro estará de volta, renovado e sob nova direção. É com você, aprendiz arcano! E tem muito mais! Agora a Taverna Contos e Canecos tem novidades. Se você deseja apoiar o nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, visite nosso Patreon. Junte-se à nossa comunidade no Discord e não se esqueça de nos seguir no Instagram. Para mais informações, consulte a descrição do vídeo. Se você acha que tem algo a contribuir com nossa empreitada da nossa taverna favorita, envie um corvo para contato@contosecanecos@gmail.com. E não se esqueça, nos diga se gostou de tudo o que ouviu até aqui. Comente e compartilhe para ajudar a taverna a crescer ainda mais. Fiquem ligados, pois muitas surpresas estão por vir. Tá quase na hora de mudar esse anúncio já, não acha, Johnny? Olha ao seu redor, Albert, estamos rodeados de clientes. Bom, mas voltando ao assunto. Mesmo você estando sozinho, parece que você deu a eles uma luta e tanto. Sim, Johnny, esse é o mal do mago. 2 pauladas e o forró acaba. Se estava tudo indo tão bem, como foi que eles te ganharam? Pois é, tudo que você falou aí, você parece ter lutado bravamente. Sim, mas o problema é que o vídeo errado, ver que deveria estar na muralha me ajudando, tava dormindo, você acredita? Toda essa comoção ainda não fez nem questão de acordar o desgraçado. Mas aí não era tudo, eles começaram a fugir, porém ainda tinha alguns trocos na manga. Foi aí que o inesperado aconteceu. Bem-vindos de voltas aí do Descanso Curto, voltamos aqui para falar de mago. Agora a gente vai iniciar
as subclasses, é isso, Gabriel? É isso aí, cara. O que acontece, né? O mago, como a gente tava vendo ali, ele tem as especializações dele, que são hoje as revisadas, né? As 4 que a gente já comentou. E o primeiro, em ordem alfabética, né? Seria o abjurador. O que acontece, tá? Começa no nível 3. Nível 3 eu escolho essa questão da abjuração, que a abjuração é a escola focada em proteção. Então, a magia shield, por exemplo, que escudo, né? Que eu vou criar um escudo mágico para me proteger, é uma magia da escola de abjuração, né? Então, existem outras magias, por exemplo, mas elas são normalmente focadas nessa questão da proteção, tá? Então, sempre dando um escudinho, uma barreira. Vão ter vários efeitos. Extra, pode ser, às vezes, uma proteção mental, enfim, né? Existe uma lista, né, no livro, que ele te traz todas as magias de abjuração, por exemplo, ou até online o cara acha isso fácil, né? Mas começando no nível 3, eu traduzi como prodígio da abjuração, mas é Abjuration Savant, né? Seria a original, né? Mas o que é, tá? Escolha 2 magias de mago da escola de abjuração, cada uma de no máximo nível 2, porque você no nível 3 só tem magias nível 2 liberadas, tá? E adicione no seu grimório gratuitamente. Legal, tá? Essa habilidade teve um rework, mas vamos terminar ela antes, tá? Além disso, sempre que você ganha acesso a um nível de espaços de magia nesta classe, ou seja, quando eu ganhar espaços de magia nível 3, né, você adiciona uma magia de mago da escola de abjuração no seu grimório de graça. A magia escolhida deve ser do nível igual ao que você possui espaços de magia. Então vamos supor que eu cheguei no nível 5, se eu não me engano, você libera magias nível 3. Então você ganha mais uma magia de abjuração no teu caderno. Então no final da classe, isso vai te dar 9 magias extras no teu grimório de graça. Antigamente existia essa habilidade, mas ela era muito, muito ruim. O que ela fazia? Como é que um mago aprende uma magia nova, né? Ele acha um grimório no mundo, estuda essa magia e transcreve essa magia com custo de tempo e dinheiro no seu caderno, no seu grimório. Então ele teria que... o que essa habilidade dava antes? Ela diminuía o tempo, ou seja, você fazia isso mais rápido, e você fazia isso com menos custo. Mas era muito ruim. Então, digamos assim... Você tinha que gastar dinheiro pra escrever a parada? O mago aprende uma magia nova dessa forma. Ele gasta, tipo assim, ele tem que... qual que é o roleplay, né? Eu tenho que comprar uma tinta mágica pra escrever no meu caderno, eu tenho que testar se essa magia deu certo, daí foi lá, deu errado, daí eu tenho que gastar um componentezinho, e daí eu tenho que fazer o símbolo, então eu tenho que pesquisar esse símbolo, né? Entendeu? Então eu tenho que ter um certo custo. Entendi. Então você tem um custo em tempo e em dinheiro, tá? Mas o que acontece? Eu sou mago de abjuração, eu quero ter a magia de abjuração já. Eu não quero ter que achar ela no mundo, ter que transcrever no meu caderno. E daí, tipo assim, o que acontecia? Você tinha um mago de abjuração que não tinha magias de abjuração, porque ele queria usar essa habilidade indo comprar a magia escrita lá na loja mágica e daí passar pro caderno depois. Então era algo estranho. Agora não, eles corrigiram isso. E eu diria até que a habilidade antiga é tão ruim que você ainda podia dizer que, apesar disso que ele já ganha as magias de graça no caderno, né? Você pode ainda dizer que ele ainda assim ganha isso do benefício de fazer metade do tempo e metade do custo no caderno. Porque era muito ruim, né? Então, cada especialização da escola de mago vai ter essa habilidade no nível 3, tá? Abjuração, evocação, diviner, né? E o ilusionista. Então, você vai repetir isso em todas as outras vezes, né? Só que daí relacionadas àquela classe de estudo de magia, né? O que o mago abjurador ganha no nível 3, tá? Ele ganha o que eu traduzi como Arcane Ward, mas seria que eu traduzi como proteção arcana. Você pode tecer a magia ao seu redor para se proteger. Enquanto você conjura uma magia de abjuração usada um espaço de magia, você pode ao mesmo tempo usar um fio de magia para criar uma proteção mágica sobre si, que dura até você terminar um descanso longo. A proteção tem um nível máximo de pontos de vida igual a 2 vezes o seu nível de mago, mais o seu modificador de inteligência. E daí sempre que você sofrer dano, em vez de você tomar o dano, o escudo toma o dano, entendeu? Entendi. Aí o que acontece? Essa magia foi bufada, essa habilidade foi bufada. Agora, se eu tenho resistência a dano de fogo, a minha resistência se aplica antes da minha proteção tomar o dano.
Caralho, então você não perde tão rápido essa proteção. Isso, tomou esse buff. E a outro buff que isso ganhou é que agora eu posso gastar um espaço de magia pra dar o dobro desse nível do espaço de magia a essa barreira. Então eu consigo gastar uma magia de nível 2 pra ganhar 4 pontos de vida como uma ação bônus. Ou seja, durante o combate, eu consigo gastar um espaço de magia pra ganhar essa barreira. Então, caralho, da hora. Acaba tendo essa barreirinha ali que acaba eventualmente te trazendo sempre uma magia extra, né? E você tem Pode falar. Umas dúvidas sobre isso. Tem magias que você precisa ficar se concentrando pra castar elas, né? Essa parada interrompe concentração? Tipo, ela ajuda a prevenir a quebra de concentração ou não se afeta? Então, você tem duas situações, tá? Você tem magias que você demora pra lançar ela. Então você tem um tempo de conjuração longo, por exemplo, de 1 minuto. Que você vai ter que ficar 1 minuto inteiro cantando um cântico pra magia acontecer. E você tem magias de concentração, que elas acontecem e duram um período. Então vamos supor que é uma magia de concentração que dura 10 minutos. Eu tenho que manter minha concentração para o efeito não acabar. Lançar uma outra magia, por exemplo, como uma reação que nem isso, não vai cancelar a tua concentração, tá? Que nem usar essa habilidade. Mas se tu for atingido, coisa assim, cancela a concentração, né? Aí você faz um teste de concentração pra ver se você perdeu ou não a concentração. Você rola um dado de constituição, um save throw de constituição. Como é que eu vou te falar? Vai ver se você manteve ou não a concentração, né? Se aquela dor te atrapalhou ou não. E esse escudo não previne, tipo, de você passar nesse teste instantaneamente? Se ele absorver o dano inteiro, sim. Então vamos supor que eu tenho lá nível 20, lá eu vou ter a conta ali é vezes o teu nível de magia, né? Teu nível de mago, perdão. Então vou ter bastante escudo lá no final, né? Então talvez, vamos supor que eu tomei 30 de dano, meu escudo cobriu inteiro. Então ele não, literalmente, permite com que eu não tome o dano, não sentir dor, então eu não faço um teste de concentração, entendeu? Da hora. Então acaba tendo esse efeito em níveis principalmente mais altos. No nível baixo vai ser ali 9, 10 de bônus. Então talvez você vai acabar tomando dano sim, tá? E daí vai ter que fazer o teste. Sim. Mas talvez um hitzinho ou outro ele te estabeleça ali, né? Da hora. Interessante. Teve um nerf, tá? Que a versão antiga funcionava com magias conjuradas sem espaço de magia. Na nova não. Então o que acontece? Isso permitia você pegar o nível de Warlock com uma invocação que permitia você pegar nível de lançar escudo mágico, armadura arcana, armadura mágica, infinito, quantas vezes você quisesse. E isso recuperava essa tua proteção, porque ele gastava de acordo com toda vez que eu lançava. Dessa vez não, é agora quando você gasta o espaço de magia, né? Então isso tomou um pequeno nerf, mas isso é só pra tirar com o que os abusadores faziam, né? Os caras que abusavam da magia, né? Então pra quem usa normalmente vai funcionar como sempre, até melhor, né? Nível 6, tá? Você ganha a habilidade proteção projetada, que basicamente quando alguém tomar um dano a 30 pés de você e você vê essa criatura tomando dano, eu consigo projetar essa barreira pra ela. Então eu consigo levar minha barreira até aquela criatura. Então você, nível 6, faz isso, né? Eu acho uma habilidade até fraquinha pro nível 6, tá? Eu acho que ela deveria vir até talvez no nível 3, essa habilidade. Nível 6 deveria ser outra coisa. Mas é legal. Eu imaginava que já tinha, tipo, isso antes também, tá ligado? É legal, mas como se disse, pra ser nível 6 é meio fraquinho, né? Talvez não é tão interessante, mas é interessante, é legal, né? Não é ruim, não vai fazer mal. Mas é que normalmente isso vai ser interessante pro mago, né? Você não vai querer tirar um dano do guerreiro. Talvez você vai fazer isso numa situação em que tem alguém morrendo, você quer realmente proteger alguém. Então o abjurador vai brilhar nesses momentos. Mas se não, ele vai ter um pouco ali de... Não vai ser tão útil, né? Nível 10, que é a próxima coisa, tá? Ele ganha Quebrador de Magia, Spellbreaker. Sempre que você utilizar contra magia ou dissipar magia, você sempre tem, essas magias preparadas. E além disso, você pode conjurar dissipar magia como uma ação bônus e pode adicionar o seu bônus de proficiência ao teste de habilidade dessa magia. Ou seja, eu sou uma proficiência para dissipar magia. Como é que funciona? Eu faço rolo um dado, né? Pra ver se eu passei na dificuldade para dissipar aquela magia. E agora, por ser o quebrador de magia, você soma a tua proficiência, que no nível 10 já é bem alta. Acho que é mais 5 no dado, mais 6, né? Então você tem um bônus bem alto lá, né? Então o que acontece? E se eu conjurar e falhar, eu lancei a magia e não consegui dissipar a magia, eu não gasto o espaço de magia.
Então eu consigo meio que garantidamente, mesmo que eu fale repetidas vezes, eu vou tirar aquele efeito mágico, entendeu? Então acaba sendo uma habilidade bem legal, porque não gasta o espaço de magia. E agora, como que funciona? A regra de magia foi mudada. Antigamente, eu podia lançar uma magia por turno, e se ela acontecesse ou não, eu acabava se ferrando, né? Agora, como é por ação bônus, vamos supor que eu gastei um espaço de magia nesse turno com ação bônus. Então eu não vou poder lançar uma magia como minha ação principal. Mas vamos supor que eu tentei lançar como ação bônus, falhei. Então eu não gastei o espaço de magia, ainda sobra o meu espaço de magia para uma magia principal. Então acabou tomando esse buff por causa do que o sistema mágico foi reworkado, né? Então ele acaba sendo um benefício bem interessante. É meio que garante que você vai dissipar aquela magia ou counterar a magia eventualmente, né? Porque mesmo que eu não gaste, eu falhe no teste, eu consigo estar de qualquer forma fazendo o counter no final, né? Num futuro, né? Forte, né? Então não gasta o espaço de magia, o que é uma habilidade bem legalzinha, tá? Então agora curação bônus e não gasta se você falhar, né? E a última questão, que é o nível 14, que é bem forte, eu acho bem legal, é resistência à magia. Você ganha vantagem em teste de resistência contra magias, ou seja, sempre que eu for resistir uma magia com vantagem, por exemplo, uma bola de fogo, alguma coisa, e você recebe dano da metade do dano, ou seja, você tem resistência a todos os danos e efeitos mágicos. Então acaba sendo bem legal e totalmente a ver com a escola de abjuração ali, né? Isso não teve rework, já era assim, e é uma das habilidades mais fortes aí de mago, né? Porra, bem interessante. Daí o que é, né? Eu criei a tradução, a próxima subclasse, né? É divinista, tá? O livro chama de adivinho, mas eu gosto de chamar de divinação, né? Então você vai ter o prodígio da divinação, que é a cada nível que você ganhar, cada nível, começando no nível 3, você ganha 2 magias e depois vai ganhando conforme desbloqueia os novos círculos, né? Que nem o do mago, né? O do abjurador. Só que para divinação. Então você vai ter, no nível 3 ainda, presságio, que é uma das habilidades mais fortes de mago de todas as escolas de mago. Que o que é essa habilidade? Vislumbres do futuro. Vislumbres do futuro começam a invadir sua consciência sempre que você termina um descanso longo, role 2d20 e anote os números obtidos. Você pode substituir qualquer teste de dado de D20 feito por uma criatura sua, você ou uma criatura inimiga, qualquer criatura, por esses seus dados. Então, caralho, você pode escolher fazer. Nível 3 já é isso, velho? Isso. É forte mesmo, bem legal, tá? Então, o que acontece? Você só pode usar isso uma vez, mesmo que você tenha 2 dados. Eu rolei e quero usar de novo outro. Não dá, é só uma vez por teste, né? Mas você deve escolher fazer isso antes da rolagem do dado. Então é muito legal quando você tira um 1, um 2, um 3, um dado bem baixo, ou quando você tira um dado bem alto. O dado bem alto você vai usar para os teus aliados, né? E o dado baixo para os teus inimigos. Então é bem legal ter esses dois extremos ali, né? E daí você também pode fazer um roleplay disso, né? Tipo assim, você tirou um 20, né, no dado. Você pode falar que o teu cara vai fazer uma performance lá e você fala assim, não, agora ele vai ter que fazer o teste. Mas não, ele não vai fazer o teste, ele vai tirar 20, entendeu? Então pode ser usado fora de combate também nessas situações, né? Então acaba sendo uma habilidade bem interessante. E é o que sempre traz na discussão se o adivinho, né, ele é ou não uma das classes de mago mais fortes, né, subclasses, né? Isso no nível 3 já, tá lembrando? Aí no nível 6 você vai ganhar divinação especialista. Conjurar magias de divinação é tão fácil para você que você consome apenas uma fração de seu esforço de conjuração. Quando você conjurar uma magia de adivinho, né, usando um espaço de magia de 2 ou superior, você recupera um espaço de magia gasto. O espaço que você recupera deve ser de um nível menor que o espaço de magia que você gastou e não pode ser maior que 5. Então é meio que mais um... Não é tão útil, tá? Porque eu já tenho que ter gastado uma magia anterior, né? Por exemplo, eu gastei uma magia de nível 3, eu já tenho que ter gastado uma magia de nível 2, então, para recuperar. Porém, acaba sendo uma coisinha que vai te ajudar a lançar magias mais vezes ali ao longo da aventura, né? Enfim, né? Sim, Não é a melhor habilidade do mundo. Auto-recarregando, né? Não é a melhor habilidade do mundo, mas é legal, né? Daí no nível 10, ele ganha terceiro olho. Você pode aumentar os seus poderes de percepção com uma ação bônus. Escolha um dos benefícios a seguir e você vai ter até o seu descanso curto ou longo, próximo descanso curto ou longo. Você não pode usar essa habilidade novamente até ter novamente um descanso curto ou longo. Você ganha visão no escuro até 120 pés. Legal.
Se você já tem visão no escuro, não é tão útil. Compreensão superior, você pode ler qualquer idioma. Legal. E ver o invisível. Você pode conjurar ver o invisível, ver a invisibilidade, sem gastar um espaço de magia. Então, antigamente essa ver invisível era só até 10 pés ao teu redor. Agora não, você vê invisível até onde você consegue enxergar. E agora a visão no escuro tinha uns 60 pés. Agora ela tem 120 pés. Então acaba sendo o dobro. Que é bem legal, um buffzinho interessante, né? E bem-vindo, né? Era meio fraco até, né? Sim. Pra nível 10, né? É bem interessante, né? Mas esse aí da visão do escuro é que nem você disse. Se tu já tiver o benefício da tua raça, por exemplo, que vê no escuro, aí é meio quase que inútil, né? Mas meio que pra poder ler idiomas e tudo mais, né? Ver o invisível ali. Então massa. acaba sendo bem interessante, né? Pois é. E nível 14, a última skill que você vai ganhar, vai ser grande presságio. As visões de seus sonhos se intensificam e você consegue lançar 3d20 ao invés de 2d20. Então pra substituir os rolls lá, né? Ficou mais forte, basicamente. Ganha mais a tua melhor habilidade, mais um dado na tua melhor habilidade. Bem maneiro. Então, uma das classes mais fortes de mago, tá? Subclasse. Aí a próxima é o Evocador. Prodígio de evocação, mesma coisa. Você ganha magias 9, até no nível 29 magias no seu caderno de graça. Legal. Nível 3 ainda. Você ganha truque potente. Os seus truques que causam dano afetam até as criaturas que evitam que conseguiam, por exemplo, passar do teu efeito. Vai dar dano, de qualquer forma, vai dar um daninho. Você conjura os truques em uma criatura com uma jogada de ataque. E se sendo ou não um sucesso, né? O alvo sofre metade do dano. Então, o pior dos casos é que mesmo que ele passe na tua resistência, ele vai sofrer o dano. Antigamente, só funcionava com truques que não necessitavam jogada de ataque. Agora é ataque ao alvo ou resistência. Ou seja, se aplica a todos os truques. Então, teve um pequeno buffzinho, né? E isso antigamente era uma magia de nível 6, tá? Habilidade de nível 6. Então, ela foi trazida pra baixo. Da hora. Aí, nível 6, tá? Você ganha esculpir magias. Você pode criar bolsões de relativa segurança dentro dos efeitos das suas evocações. Quando você conjura uma magia de evocação, que afeta outras criaturas que você possa ver, você pode escolher um número delas igual a 1 mais o seu nível de magia. Ou seja, uma magia de nível 3, eu consigo botar 4 criaturas. As criaturas são escolhidas, elas têm um sucesso automático, elas não precisam rolar o dado. Então eu lanço uma bola de fogo em área, eu consigo escolher tu e tu, não precisam rolar o dado. Então acaba sendo algo bem legal. Isso antigamente era a tua habilidade de nível 2, ela trocou com a habilidade de nível 6. Então a de nível 6 veio antes. Mas aí, tipo, vai acertar direto, então? Não. Ele evita, ele cria um espaço de segurança dentro da bola de fogo pra não causar dano em você, por exemplo, no aliado. Se tiver o grupo ali, os inimigos, lança uma bola de fogo, protege a galera e tá safe. Isso, então acaba sendo uma vantagem, tá? Eu achei que eles iam mudar isso diferente. Por exemplo, espíritos guardiões, eu posso falar criaturas que eu não tô vendo. Criaturas que eu conheço, por exemplo, o Ráfaga não vai tomar dano nessa magia, né? Então, nessa não, eu tenho que estar vendo. Então, eles ainda mantiveram essa restrição, não sei porquê, tá? Mas, enfim, tá aí, é habilidade boa, é habilidade legal. Mas tem que ter essa restrição, se alguém tiver invisível ou não estiver vendo, vai tomar o dano, não tem jeito. Aí, nível 10, tá? Evocação potencializada. Sempre que você conjurar uma magia de mago da escola de evocação, você pode adicionar seu modificador de inteligência a uma rolagem de dano dessa magia. Então, vou dar dano com base na minha inteligência no nível 10. É legal. Antigamente, dava pra fazer isso no mísseis mágicos, dava pra fazer um bugzinho no mísseis mágicos, mas agora não, por causa que a maneira que ele foi reescrito no livro novo, não acontece mais isso, tá? Mas é interessante e só afeta quem abusava do jogo, então acaba sendo uma mudança bem-vinda, né? Aí nível 14, a sua última habilidade, seria sobrecanalizar, que seria overchannel, né? Você pode aumentar o poder das suas magias quando você conjura uma magia de mago com espaço de magia de nível 1 ao 5 que cause dano. Você pode causar o dano máximo dessa magia no turno em que você a conjura. Na primeira vez que você fizer isso, você não sofre nenhum efeito adverso. Se você utilizar esse recurso novamente, antes de terminar um descanso curto, você sofre 2d12 de dano necrótico para cada nível do espaço de magia imediatamente após conjurá-la. Esse dano não vai levar em consideração imunidades ou resistências, né? Então, basicamente, uma vez por dia, eu consigo lançar uma magia com dano máximo. Antigamente, existia como da forma que estava escrito, você podia lançar uma magia contínua, uma magia que dura 1 minuto, e todo turno dá o máximo de dano.
né? Caralho. Então, agora isso não acontece mais, porque eles botaram uma restrição de apenas a primeira vez que você conjura. Porque isso é feito para você usar uma magia potente e não rolar o dado e dar o dano máximo. Por exemplo, uma bola de fogo, alguma coisa assim. Dessa vez, você vai só fazer no primeiro turno. Então, se é uma magia que dá 2d6, mas ela dá 2d6 durante 1 minuto, você vai dar o 2d6 máximo e depois você rola o dano normal. E daí você ainda tem a opção de usar isso várias vezes, né? Você pode usar isso mais vezes no combate, mas você vai tomar esse dano. Então, é um balanço ali que você vai ter, né? Mas é bem legal, ficou legal. Corrigiu esse erro do bug ali, né, que tinha, né? Uhum. Mas é bem-vindo aí, uma mudança legal, que não vai afetar, só ia afetar quem abusava do jogo, realmente, como dito já, né? E a última subclasse, cara, é o Ilusionista. Nível 3, você vai ganhar o Prodígio da Ilusão, vai poder adicionar magias de ilusão no teu Grimório, né? E o que acontece? Nível 3 você ganha Ilusões Aprimoradas. O Ilusionista ele é o que mais teve mudanças, tá? E essas Ilusões Aprimoradas ele não tinha, ele tinha Ilusões Maleáveis. Antigamente ele podia castar uma ilusão, lançar uma ilusão e modificar essa ilusão. Por exemplo, era um cara segurando uma bandeira. Daqui a pouco esse cara tá balançando a bandeira, porque eu modifiquei a ilusão. Não tem mais essa opção, agora ele tem Ilusões Aprimoradas. Você pode conjurar magias de ilusão sem fornecer componentes verbais. Muito legal. Se eu estou numa área de silêncio, eu consigo ainda assim lançar uma magia de ilusão. Ou lançar uma magia de ilusão sem nem falar nada, porque eu não preciso mais falar. Então ele tira essa... Sim. Então eu consigo lançar uma ilusão stealth, digamos assim, né? Exato. Se Pra uma missão de infiltração, algo do tipo fica bem interessante também. Acaba tendo essa vantagem que é legal, né? Aham, bem legal. Então, se você conjurar uma magia de ilusão que tem alcance de 10 pés ou mais, seria 3 metros no jogo, né? Isso aumenta para 60 pés. Ou seja, eu consigo lançar essa magia por 60 pés a mais. Entendeu? Então tem essa vantagem a mais, né? Você também conhece o truque de ilusão menor, você já tem esse truque. Se você já conhecer esse truque de mago, você escolhe um truque diferente à sua escolha e não conta no seu número de truques conhecidos. Então você ganha ilusão menor. Você pode criar tanto um som quanto uma imagem em uma conjuração de ilusão menor e pode conjurá-la com uma ação bônus. Então, o que isso faz? O mago de ilusão vai sempre poder lançar uma ação bônus. Então, é uma ação que é um truque, não gasta... como é que chama? Não gasta espaço de magia. Então eu posso toda vez lançar um truque, em todo round lançar esse truque de ilusão menor. E ainda com a minha magia principal, lançar uma magia normal. Então acaba sendo um buff bem legal, bem-vindo aí pro mago de ilusão, que ficou bem, bem interessante, né? Então isso fora de combate é interessante e você acaba tendo essa maleabilidade maior no mago ali, né? Bem interessante mesmo. Perdão, ó, a magia de nível 6 é a que substitui. O de nível 6 é o que substitui ilusões maleáveis. Aquela ali, ela só teve ilusão aprimorada, só teve um buff, tá? Que foi adicionar sem componente verbal e aumentar o alcance da ilusão. Então, o que substitui o ilusões maleáveis é o nível 6, que é a criaturas fantasmagóricas. Você sempre tem a magia invocar fera, summon beast, né? E invocar fada, summon fey preparadas. Então você ganha essas duas magias. Sempre que você conjurar cada uma delas, isso muda. Você pode mudar, né, isso para uma magia de ilusão. Elas não são magias de ilusão, são de conjuração. Mas você pode dar o aspecto de ilusão a essas criaturas e transformar em uma magia de ilusão. Fazendo isso, você ganha alcance maior e você não precisa falar para lançar magia. Então, só vantagem. Mas o efeito vai ser o mesmo da magia. Isso, aí o que acontece? Você pode conjurar uma versão de ilusão para cada uma dessas magias sem gastar um espaço de magia, ou seja, de graça. Mas as criaturas vão ter metade do ponto de vida. Depois de conjurar qualquer uma dessas magias sem usar espaço de magia, você deve terminar um descanso longo para poder conjurá-las novamente. Ou seja, uma vez por dia. Então, isso vai ser útil quando? Eu preciso mover caixa, preciso fazer não sei o que, então eu conjuro essas criaturas de graça. Eu não gasto um espaço de magia. E depois disso, você ainda tem o benefício de poder lançar isso gastando espaço de magia. Mas elas vão ter o alcance maior por causa daquela tua habilidade de nível 3. E também vai estar ali no teu flavor da tua classe, né? O que é bem legal, né? Nível 10, eles ganham Eu Ilusório. Quando uma criatura acertar você com uma jogada de ataque, você pode usar uma reação para interpor uma duplicada ilusória sobre você e o atacante. O ataque automaticamente erra, então a ilusão se dissipa.
Depois de usar esse recurso, você não pode usá-lo novamente até terminar um descanso curto ou longo. Você também pode restaurar o uso dele gastando um espaço de magia de nível 2 ou superior, e nenhuma ação é necessária. Isso teve um buff, tá? Porque agora você pode... Já existia nesse mesmo nível essa habilidade, mas você agora pode utilizar um espaço de magia de nível 2 para automaticamente ser um erro. Ou seja, eu fui atacado, gasto um espaço de magia nível 2. Nos níveis altos isso é muito bom, porque nível 2 já não é um nível tão poderoso, e é um erro automático. Então nível 2, níveis altos, você vai ter 3 magias de nível 2, 4 até. E daí você consegue estar tendo vários erros em você se alguém te acertar de graça. E isso não gasta espaço de magia, mas não gasta a tua magia, né? Então ela acaba sendo uma reação, vai gastar a tua reação, e daí você não toma dano. Então é bem-vindo aí, né? Porra, ajuda muito. E no nível 14, a habilidade que costumava ser a habilidade mais poderosa de mago ilusionista, que todo mundo queria ter, né? Que seria a realidade ilusória. Você aprendeu a entrelaçar a magia sombria com as suas ilusões, para dar um aspecto de semi-realidade. Quando você conjura uma magia de ilusão, usando um espaço de magia, você pode escolher um objeto inanimado e não mágico que faça parte da ilusão e tornar esse objeto real. Você pode fazer isso em seu turno com uma ação bônus, enquanto a magia estiver em andamento. O objeto permanece real por 1 minuto, período durante o qual ele não pode causar dano e nem impor qualquer condições. Por exemplo, você cria uma ilusão de uma ponte sobre um abismo e depois a torna real para atravessá-la. Então você tem essa habilidade aí, que é uma habilidade que vai depender, e como muitas habilidades de ilusão, né? Vai depender do teu mestre permitir, né? Por isso que acaba sendo às vezes um nerfzinho, mas agora ela também teve esse buff que você não pode impor condições. Mas o que acontece? Por exemplo, você criava uma ilusão e daí de uma corrente ao redor de alguém, e daí essas correntes vão ser real. Aí você vai tornar ela sem poder se mexer, sem poder usar magia, digamos assim. Mas agora não pode mais acontecer. Então talvez ainda consiga fazer alguma coisa com essas magias. Por exemplo, você cria uma caixa ao redor da pessoa de chumbo, e daí você torna a caixa de chumbo real. Você ainda não vai estar impondo uma ilusão, ela vai como é que é? Condição, né, essa criatura. Por exemplo, deixar ela cega, deixar ela imóvel, né? Mas você tá criando uma coisa ali. Então você consegue ainda fazer bastante brincadeiras entre o combate, né? E é uma habilidade bem legal. Depende muito da criatividade também, né? Exato, o limite é a tua criatividade. Então, essas são as 4 subclasses de mago, cara. Eu acho que o ilusionista teve uns buffs bem legais, e agora ele é uma das mais fortes, tá? Evocação e abjuração. Então ali, pau a pau, né? Então ali, eu quero causar um pouquinho mais de dano, eu quero ter não sei o que. Então evocação e abjuração. Ou eu quero ser um pouquinho mais de tanque. Então evocação e abjuração. Pau a pau ali, eu dou um 3,5 pra eles de 5, tá? O adivinho, que é o que rola os dados lá e substitui, né? Eu dou um 4 pra ele de 5. E o ilusão, eu acredito que tá num nível ali do adivinho também. Porque agora você consegue evitar dano, você consegue fazer outras coisas a mais ali, que também estão num nível bem interessante, né? Sim. E teve uns buffs bem legais. Se fosse ranquear, colocaria algo nesse estilo. Eu acho que o adivinho, pra mim, vem primeiro. O adivinho é o mais forte. Depois vem o ilusionista. Tipo, esse é o rank tipo, que eu mais gostei, tá ligado? Adivinho, ilusionista. Eu acho que daí abjuração e por último evocação, eu acho. Eu acho que o abjuração, se tivesse aquela questão do nível 6, tá no nível 3 ali, e tivesse outra coisa no nível 6, ele seria, pra mim, talvez mais forte que o ilusionista, mas como ele não teve isso, talvez seria até algo que eu reworkaria se eu fosse jogar um homebrew, né? Mas, enfim, tem que se ver com o seu mestre e tudo mais, né? Mas essas são as classes aí, teve mudanças bem legais, correções bem interessantes, e tá bem legal. E outra coisa, né, cara, que é legal falar rapidinho, né? As outras classes não tem as revisões, né? Mas uma revisão muito fácil de fazer é esse prodígio ali que a gente cita, né? Que toda classe ganha no nível 1, no nível 3. Reworkar prodígio da necromancia, prodígio da conjuração. Porque todas as classes já ganhavam isso, né? Então você fazer esse rework é muito fácil. Mas ficou bem legal aí, o mago. Infelizmente ainda não temos todas, né? Quem sabe vem aí nos próximos livros. Mas você ainda pode usar o antigo, né? Você ainda pode utilizar o antigo. Mas um rework fácil seria isso daí que eu comentei, né? Mas a princípio é isso, cara. Não tem muito mais o que falar sobre mago.
Talvez um dia a gente faça um episódio sobre magias, falando sobre magias, sobre a magia em si, né? Mas a princípio das subclasses é isso aí. Não, com certeza, a gente tem bastante ideias de vídeos aí pra trazer pra galera, bastante assunto pra falar. Mas da minha parte eu achei isso também, nenhuma dúvida no momento e acho que é isso. É isso aí, vamos pensando aí já numa próxima classe. Talvez, pra ficar legal, que a gente fez o guerreiro, o mago, talvez fazer o clérigo a próxima, porque daí são as 3 classes originais do D&D já cobertas aí. Exato, exatamente. Bom, então acho que é isso, pessoal. Não esqueçam de deixar um comentário aí embaixo, deixem um gostei. Sigam a gente aí no... Se inscrevam no canal, né? Sigam a gente no Instagram e acho que é isso. Se possível, Vejo deixa um vocês na comentário próxima. aí, que o comentário é sempre muito importante também, né? É chato ficar Exato, pedindo, né, exato. cara? Mas é realmente o que o YouTube... É a Ajuda forma que o muito. YouTube faz, né? Da métrica dele. Então a gente quer que mais pessoas conheçam aí o podcast. Acredito que a qualidade tá ficando legal aí, né, cara? Dá um certo trabalho fazer esses vídeos. Exato. Então se você puder compartilhar aí, dá um likezinho. E deixar um Exato. comentário ali, nem que seja qualquer coisa ali, já tá valendo aí, vai ajudar a gente bastante aí. Mas a gente se vê então aí na próxima. Valeu! Valeu. Mas quem diria que esses magos malditos teriam tantos truques assim? Onde já se viu lançar uma bola de fogo e acertar em ninguém, apenas em você? Mas quem diria, se um só guerreiro conseguiu dar tanto trabalho assim para 4 magos, acho que magos nem são tão fortes assim. Eles são muito poderosos, Derek, mas não quando estão sem apoio. Nada substitui a boa e velha armadura e machado de guerra. É uma história e tanto, meu amigo. Acredito que daí em diante já sabemos o que ocorreu. Sim, Derek é aqui que me achou. E vim parar aqui. Melhor é voltar pra casa. Antes que minha mulher apareça aqui e me dê outra surra. Lantern flicker, shadows sway, the fire's whispers fade away. The mug half empty sits alone, the night hums low in a tired tone. Last call lullaby, sing me to sleep, where dreams are shallow and rest runs deep. The stars lean close as the world lets go. Last call lullaby, soft and slow. Boots scuff floors worn smooth with time. Echoes linger like an old bell's chime. The barkeep hums, his voice a sigh. Closing time. The moon climbs high. The tavern breathes its final yawn. The day retreats, the night moves on. Curtains drawn on a stage of wood. Rest will find us as it should. Last call lullaby, sing me to sleep, where dreams are shallow and rest runs deep. The stars lean close as the world lets go. Last call lullaby, soft and slow. Candles dim and the stories fade. The world
last call lullaby ends the day.